está, nesse momento, atuando no CIEVS, o Centro de Informação da Vigilância em Saúde, né? Bem-vinda, Kátia, é uma satisfação recebê-la aqui hoje. Bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. É um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço. Satisfação é nossa. Já chegou pergunta antes de chegar aqui a nossa convidada. O povo quer saber quando vai liberar a vacina da gripe para a população em geral, Kátia. Então, nós temos uma meta a ser cumprida com os públicos que são prioritários. Certo. Que são aquelas pessoas que têm mais probabilidade de ter um agravamento devido à influenza, né? Devido a esse vírus respiratório. Certo. Então, depois que a gente fizer esse compromisso com esse grupo, que por estudos, né, por dados científicos podem agravar mais, é que a gente consegue liberar para a população em geral. Então, o chamamento nesse momento é para que essas pessoas busquem os postos para vacinar. Perfeito. O chamamento nesse momento é que a gente faça uma força-tarefa dentro das casas, dentro das nossas comunidades, para que a gente imunize este grupo prioritário, que são muitos, né? Hoje a gente tem vacinas, por exemplo, para crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, todos idosos acima de 60 anos, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, todas as pessoas que têm alguma doença crônica, imunodeprimidos, aquelas pessoas que fazem hemodiálise, né, que são renal, diabetes, cardíacos, todas essas pessoas, elas devem estar procurando qualquer unidade de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Que documentos essas pessoas precisam apresentar? Cartãozinho de vacina, para a gente ver se já não tem uma outra vacina que a gente possa fazer junto, né, uma atualização dessa caderneta e um documento com foto, CPF ou cartão do SUS. Perfeito. Qualquer um desses documentos está valendo. Quem tem comorbidade tem que levar atestado médico, doutora, ou não? Tem que levar uma declaração. Normalmente, as pessoas que já frequentam a unidade, o pessoal já tem essa declaração na própria unidade. Então, já sabe que ela procure a sua unidade. Agora, caso você vá numa outra unidade de saúde, né, leva lá uma receita que você toma um remédio da diabetes, uma receita que você toma um remédio para o coração, para comprovar. Mesma coisa vale para professores e para caminhoneiros, né, para esse público que trabalha com transporte. Tem que levar um documento que comprove essa prática. Pessoa com deficiência entra também de alguma forma? Também, todas as deficiências entram nesse momento, são prioritários. Perfeito. Tem um número de vacinas que tem que ser aplicado aqui antes de liberar, Kátia? Nós temos uma meta, né, que o governo faz em cima daquelas doses que a gente já vem aplicando nos outros anos. Então, hoje nós temos, em média, 31 mil pessoas para aplicar, entre esses grupos que a gente comentou. Dos prioritários, 31 mil. 31 mil pessoas. Em que pé estamos hoje? Tristes. Tristes? Tristes, muito triste. Hoje a gente está com em torno de 15% deste número. 15% é muito pouco. É muito pouco. E a vacina está disponível em todos os postos? Em todas as unidades, inclusive. Nós estamos abrindo 2 ou 3 unidades todos os sábados à tarde, para facilitar o acesso dessas pessoas que trabalham, que têm essa dificuldade da questão de horário. Certo. Então, vou fazer a propaganda, né? Nesse próximo sábado, das 13 às 17 horas, estarão abertas 3 unidades. Lá no Mário Reiter, no Jardim Amazônia e no União. Qualquer um pode ir nesses locais? Qualquer um, não precisa ser morador dessa região. A gente abre nesses horários porque a gente sabe que tem gente que trabalha até mais tarde, que é difícil de sair, ou que está viajando, que trabalha fora. Então, sábado à tarde. Tá? Essas 3 unidades estarão abertas. Sábado passado, a gente teve o Centro-Norte, e a gente achou que ia ter muita procura, né? A gente fez 100 doses de vacina. Então, isso deixa a gente muito triste. Difícil, né? Porque a gente coloca toda uma estrutura à disposição da população, né, para fazer essa imunização, e a procura está sendo bem baixa. Kátia, você fica um pouquinho conosco? Eu preciso fazer o registro dos nossos parceiros, mas é importante a gente falar daqui a pouquinho. Por que é importante vacinar? Para um idoso, por exemplo, a diferença que faz. Para uma criança, a diferença que faz. Você fica aí, Kátia, antes da gente entrar naquela parte que eu gostaria de avançar, perguntando se doador de sangue tem prioridade e se psoríase entra nessa lista de doenças aí. Doador de sangue não consta na lista das prioridades neste primeiro momento, até porque são
quem está doando sangue está bem de saúde, está saudável, Perfeito, né? faz Então, sentido. neste momento, a prioridade é para pessoas que podem ter um agravamento, Como? né? A psoríase também não entra neste momento como uma doença imunossupressora. Certo. Então vamos falar um pouquinho mais dessa ação geral da vacina da gripe para essas pessoas. O grupo prioritário tem motivo de ser prioritário. O que pode se dizer sobre O isso? grupo prioritário tem motivos, né, de ser prioritário. São as pessoas que têm um sistema imunológico mais fragilizados, ou não tão fortes, como o caso das crianças, ou mais cansados, como o caso do Dos idoso, idosos. falando de uma forma muito grosseira, né, mas que Simples, seja fácil de isso, que entender. seja Perfeito. entendível. Aham. O que a vacina faz? A vacina mostra para o nosso organismo os principais vírus circulantes no ano passado. Então, tem toda uma pesquisa, a gente faz isolamento viral, e os cientistas, então, pegam esses principais vírus que causaram agravamentos, colocam dentro da vacina de forma inativa. A vacina não causa gripe, ela não tem esta capacidade, Perfeito. porque os vírus que estão lá dentro, eles não conseguem desencadear a doença. Eles mostram para o organismo e dizem, olha, isso é um inimigo. Caso chegue este Cria inimigo, anticorpos, como né, se diz. você está protegido. Então, é isso que a vacina faz dentro desses organismos que estão mais debilitados ou mais fragilizados. Perfeito. Isso vale, por exemplo, para os imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que não têm a defesa tão boa, os pacientes que são transplantados, os hipertensos, os diabéticos. Tratamento de câncer entra também? Entra também, são imunossuprimidos. Por quê? Porque as defesas estão comprometidas, né? Então, a gente avisa essa defesa que pode chegar a algo estranho aí dentro do organismo para ele estar preparado. E aí já evita aquelas SARS que podem levar a óbito, inclusive, né, Kátia? Perfeito, evita o agravamento. Muita gente pergunta, mas eu tomei a vacina, então eu não vou ter gripe. A vacina, ela protege contra os vírus que mais agravam. Perfeito. A gente tem inúmeros outros vírus respiratórios que podem causar os mesmos sintomas de início, mas que não chega a agravar, que a pessoa não precisa ir para o hospital, que não precisa de auxílio para respirar, que é oxigênio e intubação. Então, a gripe comum, o resfriado, ela pode acontecer. O que a vacina previne é o agravamento. Eu acho que isso tem que estar muito claro, que às vezes a pessoa diz assim, mas eu tomei a vacina e fiquei gripado. Ficou gripado e não agravou, pode ser que a vacina tenha funcionado. Perfeito. Perguntaram se hipertenso entra no grupo também. Entra no grupo também. Doença cardíaca. Cardíaca, caso, né? Exatamente. Isso. 56 anos, 33, sendo asmático. Não pode tomar vacina? Asmático é prioritário, é doença respiratória. Pode levar um atestado lá levar. que vai tomar vacina. Isso. Importante, né, Kátia? Você disse que nesse momento precisa avançar esse grupo. 15% é um bloqueio muito pequeno. A gente tem em Sorriso aí unidades lotadas em algum momento e de repente vem uma friagem aí, né? Isso tudo pior. Recentemente nós passamos, né? Agora tem 15 onda, dias, né, uma onda de procura, o pessoal reclamando pela demora de atendimento, casos mais agravados, crianças sendo internadas. Difícil. E mesmo assim, mesmo diante desse cenário, a gente tem essa procura muito baixa. É meio contraditório, né? Para um filho de um idoso hoje, o que você diria, Kátia? De verdade, assim, bem olhando nos olhos, qual é o recado para essa pessoa? Eu acho que a gente precisa, né? A gente precisa pensar que pode acontecer com a gente. Normalmente a gente pensa na doença como algo que acontece no outro bairro, com o vizinho, nunca na família da gente, né? Quando acontece, daí a gente pensa, mas eu poderia ter feito mais, então agora é a hora de fazer o mais. 10 minutos, ir lá na unidade, sábado de tarde, levar a família, idoso, é importante, né? Os netos desses idosos também estarem vacinados, porque são os netos que frequentam a escola, que pode e abraça o vô e a avó, né? Que Kátia? Pode estar levando. Perfeito. E o contrário também é verdadeiro. Mas, enfim, um ato que a gente pode estar fazendo que, às vezes, a gente não pode notar a importância porque não aconteceu. Quando acontece, muitas vezes é tarde. Salvar a vida, gente. Salvar a vida de forma preventiva, né? Isso é muito importante. A gente lutou tanto por isso, né? Verdade. A gente lutou tanto para ter vacinas. Acesso gratuito. Para erradicar muitas doenças, né? E quando aparece... Não tem muitos anos que faziam filas nas clínicas para vacinar, porque não era disponível no SUS. Pagava, né? E hoje é. Então, que a gente saiba aproveitar esse momento.
É interessante o que ela falou, Marlene, porque assim, muitas vezes o brasileiro em si, né, tem esse negócio de achar porque é do SUS, não é bom, né? Preconceito Tem um bobo, certo né? preconceito, sim, verdade. né? Então acha assim, se eu tomar uma vacina lá na clínica tal ou né, pela farmácia tal, que ela vai ser mais eficaz ou algo assim, e não é por aí que acontece. Tem muitas coisas que são muito boas, algumas que são disponíveis pelo SUS, que muitas vezes são melhores do que outras aí, e que as pessoas faltam conhecimento. E quando a gente fala da gripe, a gente não está falando só da gripe, né? A gente está falando de uma situação em que o nosso sistema imunológico fica debilitado e que outras doenças podem levar a óbito, né? Tanto crianças quanto os idosos. Então a gente também tem que ser responsável para não levar esse ciclo adiante, né? A gente vê aqui nas empresas, aqui mesmo na rádio, em outros Gripa locais, meia dúzia já vai junto, que né? quando a gente está sarando da gripe, de repente chega outra pessoa gripada e a gente pega a gripe de novo. Eu tenho mais ou menos uns 45 dias que eu tô gripada. O pessoal manda até mensagem aqui, né, Marlene? Cuida dessa garganta. Não sara nunca, cuida dessa garganta e tal. Então a gente precisa realmente quebrar esse ciclo através de atitudes como essa, né? Se tem a vacina, quem pode tomar já corre lá e já vacina. Você é prioritário, vai lá vacinar. Não fica dando bobeira aí, inclusive correndo o risco de pegar uma outra doença mais séria, mais grave e acabar vindo a óbito. E adoecer os demais, né? Exatamente. Esse é o recado. Etiqueta respiratória, né? Se você estiver gripado, então vale as mesmas etiquetas da época do Covid, né? Usar uma máscara. Usar máscara, cuidado ao tossir, né? Contato Lavar as manual, mãos. Então, vale evitar, quando você estiver gripado, a ambientes fechados. Então, a etiqueta é a mesma para todas as doenças respiratórias. Perfeito. Cátia, para a gente fechar, então, reforço o convite. Todas as unidades e sábados à tarde. 3 unidades neste sábado. Quais são elas? Todas as unidades estão à disposição. Todas elas têm a vacina da gripe. E todos os sábados a gente está abrindo em lugares diferentes. Nesse sábado, acho que é dia 25, se a minha memória 25 de abril, não me sábado engana, agora. estaremos com 3 unidades abertas das 13 até as 17 horas. Mário Reiter, Jardim Amazônia e União. Então, a gente tem uma na Zona Leste, uma mais no centro e uma mais na Zona Oeste da cidade, distribuído para todo mundo ter esse acesso. Vamos vacinar, gente. Eu, graças a Deus, já estou com a minha vacina valendo. Obrigada, Cátia. Sempre uma satisfação e a gente está às ordens. Se precisarmos reforçar esse convite, a gente vai, porque a gente vê o sofrimento. E o povo fica aqui dizendo que não tem isso, não tem aquilo, mas tem que fazer a sua parte. É agora. Se cada um fizer só a sua parte, a gente sai ganhando todos como coletivo. Perfeito. E super seguro, gente. Pode confiar. Eu tomo a vacina do SUS mesmo, tá? Não é paga que eu tomo, não, viu? Diante do que a Milena pôs aqui. Não virei jacaré. Faz muitos anos que eu tomo por comorbidade mesmo. E fico muito grata de ter acesso a isso e evitar. Às vezes tem 4, 5 gripadas à minha volta e eu tô aqui, graças a Deus. Às vezes a gente valoriza, discordar, muito particular, como a Milena falou, né? Se a gente tomar todas as vacinas que o SUS oferece, fica seguro. Fica seguro, o Brasil fica seguro, o Sorriso fica seguro. Fantástico. E estamos colaborando, inclusive, para não adoecer os demais, né? Com certeza.